Bom, eu vou estar fazendo aqui esse teste de compasso político que essencialmente vai me colocar dentro de um dos 4 quadradinhos da política, se eu não me engano, libertário, autoritário, direita, esquerda. Eu tava tentando fazer esse teste aqui e traduzindo as questões, mas meu inglês é uma merda e tava foda. Até que eu percebi que tem a opção de fazer em português aqui, então graças a Deus, é isso, mano. Aí eu pensei também em gravar e falar as minhas opiniões sobre as questões, né, mano? Cara, eu gostaria de dizer que eu vou ser o mais objetivo possível. Eu vou tentar ser, mas é impossível o ser humano. O ser humano é enviesado de qualquer jeito, mas enfim, vamos lá. A garrafinha de água aqui do lado. Porra. Se a globalização econômica é inevitável, ela deve servir em primeiro lugar à humanidade em vez de servir aos interesses das corporações transacionais. Assim, essa aqui é a primeira pergunta sobre um debate de eficiência econômica versus o bem-estar das pessoas. Nesse tipo de pergunta aqui, eu claro que vou pro lado da humanidade. Né, a gente veria redução da pobreza, um certo nível de interdependência em prol da paz, e nada disso é ruim. Muito diferente de concentração de riqueza, exploração, desigualdade, por aí vai. Então, a resposta é clara. Eu sempre apoiaria o meu país, não importa se tivesse certo ou errado. Eu discordo totalmente, isso é loucura se meu país estiver errado, então eu não vou apoiar. Ninguém escolher nascer no país, portanto é tolice ter orgulho dele. No caso de alguns países específicos, sim, é extrema tolice, mas no caso do Brasil, por exemplo, você pode ter orgulho do país sem que isso seja porque você nasceu nele e ao mesmo tempo reconhecer os defeitos do Brasil, né? Mas isso é raro. As pessoas são um pouco mais extremas. Nossa raça tem muitas qualidades superiores em comparação com outras raças. Como assim raça? A espécie humana? Sim, claramente. Em termos de raça entre humanos, o próprio conceito é dubitável, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Do ponto de vista geopolítico, eu concordo mais ou menos. Ações militares que contrariam a legislação internacional às vezes são justificadas. Eu não respeito o direito internacional muito mais do que o direito nacional, mas eu discordo disso aqui. Ao passo que, na esmagadora maioria das vezes, não é. Existe atualmente uma fusão preocupante de informação e entretenimento. Sim, muito subestimado por sinal. A gente ainda não sabe a verdadeira dimensão de como os memes, por exemplo, afetam a opinião pública. Eu não ficaria surpreso se existisse uma agência governamental dedicada para a manipulação da visão das pessoas, principalmente dos adolescentes. São um povo que eu acho que fica mais nas redes sociais. A respeito das pautas redes sociais, anúncios, criadores de conteúdo, comentários, certamente a gente vai ver mais disso aí no futuro. Ah, ultimamente, as pessoas estão mais divididas por classe do que por nacionalidade. Ambas têm um grande impacto, mas esse impacto é menor quando você analisa dois países muito desenvolvidos e com taxas semelhantes de desigualdade social, então é bem claro que sim. Controlar a inflação é mais importante do que controlar o desemprego. A relação entre controlar a inflação só afeta negativamente o desemprego a curto prazo, como é observado na curva de Phillips, mas isso não vale por longo prazo. Porque não se pode confiar nas corporações para proteger voluntariamente o meio ambiente. Elas precisam de regulação. Sim, é verdade que deve existir algum tipo de regulação para isso em todos os casos. De cada qual segundo sua capacidade, a cada qual segundo suas necessidades, é fundamentalmente uma ideia boa, é uma boa ideia. Essa é uma ideia bonita, fundamentalmente boa, sim, argumentavelmente utópica, mas isso não torna uma ideia ruim. Quanto mais livre é o mercado, mais livres são as pessoas. Não tem relação, porra.
É um triste reflexo de nossa sociedade que algo tão básico quanto a água potável tenha sido transformado em um produto para consumo engarrafado e de marca. Concordo. Isso é o básico para a sobrevivência do ser humano. Se até isso foi capitalizado, você já vê que a gente não está indo bem. A terra não deveria ser mercadoria para ser comprada e vendida. Aqui eu já discordo. A terra pode muito bem ser uma mercadoria. As consequências que vêm com isso são, enfim, aceitáveis ou necessárias. É lamentável que tantas fortunas pessoais sejam acumuladas por pessoas que simplesmente manipulam o dinheiro e não contribuem em nada para a sociedade. Sim, isso é obviamente lamentável mesmo. Protecionismo às vezes é necessário para o comércio, às vezes sim. A única responsabilidade social de uma empresa deveria oferecer lucro para seus acionistas. Não, em termos de responsabilidade social, as empresas deveriam pelo menos tentar fazer o mundo um lugar melhor e não só gerar lucro para acionista. What the fuck? Os ricos pagam muitos impostos. Discordo. Claro que não, né? Proporcionalmente eles pagam merda nenhuma. Essa que é a verdade. Aqueles que podem pagar mais devem ter direito de receber um tratamento médico melhor. Discordo. Totalmente, claro. Afinal, isso abre precedentes perigosos. A pessoa mais pobre não deveria ter um atendimento nem um pouco pior do que a pessoa mais rica. O governo deveria penalizar empresas que enganam os consumidores. Claro que sim, enganar o público deveria ser um crime grave. É por isso que uma falta de política como essa, que a gente está vendo uma pandemia de cassinos aí, por exemplo. O verdadeiro livre mercado requer restrições à habilidade que as multinacionais predadoras têm para criar monopólios. Bom, essa questão é muito mais complexa do que parece à primeira vista. Pegamos aí o caso do YouTube e da Twitch, por exemplo. Ambas são absolutamente dominantes nos seus nichos, produção de conteúdo e live stream. Por mais que existam outras empresas, é inegável que há um monopólio aqui. Da mesma forma que, por exemplo, há um monopólio do Minecraft no nível de videogames do gênero sandbox. E por isso a qualidade do produto frequentemente se estagna ou piora sem que os consumidores possam ter escolha de vazar dali e ir para outro, o que prejudica o mercado e torna menos livre. Claro que foram exemplos bem simples, de escala pequena, para exemplificar, mas nós podemos aplicar o mesmo raciocínio a gigantes multinacionais. Agora, eu só não concordo totalmente, porque não está claro como essa restrição aconteceria. Né? Valores sobre a sociedade. O aborto, nos casos em que a vida da mulher não está ameaçada, deve ser sempre legal. Eu discordo. O aborto deve ser legal em todos os casos. O Estado não deveria botar as mãos nessa pauta social. Bom, de modo geral, eu acho negativo tentar impor qualquer coisa às pessoas, tá? As mulheres, por exemplo, não deveriam ser forçadas a terem que conviver com outras mulheres trans nos ambientes como banheiros femininos ou presídios, faculdades femininas, bem como as mulheres trans não deveriam ser forçadas a irem nos masculinos. Portanto, essa condição deveria ser devidamente reconhecida. É por essa linha que eu considero a proibição do aborto uma imposição injustificável do Estado. Toda autoridade deveria ser questionada. Sim, claro, se a autoridade deve ter um motivo para ser, deve agir sobre premissas, todo mundo, enfim, o máximo possível de gente seria bom de ter uma compreensão boa dessa ideia. Olho por olho e dente por dente. Olho por olho e o mundo acabará cego, né, mano? É o que dizem. Ou é pelo menos o que o personagem que eu gosto muito disse em um jogo que eu também gosto muito. Em uma cena muito foda, mas de qualquer forma eu concordo com essa frase. Os contribuintes não devem sustentar quaisquer teatros ou museus que não conseguiram se manter em uma base comercial. Bom, teatros ou museus são essencialmente estabelecimentos de lazer. Né? Se eles não conseguem se sustentar comercialmente,
Então, subtende-se que eles já são ruins no único dever de proporcionar lazer. E eu já acho que ninguém deveria ter que financiar lazer. Agora, financiar lazer ruim, eu realmente não sei qual que é o ponto dessa questão. Na escola, a frequência às aulas não deveriam ser obrigatória. Concordo totalmente. Afinal, eu defendo o direito dos pais de ensinar em casa. Acredito que essa é uma posição muito mais sólida, claro. Nem todo mundo quer o governo alienando as crianças nas escolas desde cedo, né? Todas as pessoas têm seus direitos, mas é melhor para todos que diferentes tipos de pessoas não se misturem. Eu consigo concordar plenamente com isso. É parte da natureza humana acabar gerando conflitos desnecessários quando postos em convivência com pessoas diferentes. Isso também não significa que um tipo de pessoa é melhor ou pior, mas se dá para evitar, bora evitar. Às vezes os bons pais têm que bater nos filhos. Obviamente, bons pais nunca deveriam precisar disso. Porra, vamos lá, se você chega a ser tão incapaz e ineficaz na sua educação a ponto de não conseguir ver outra opção além de agredir seu próprio filho, além de, claro, um criminoso, você é uma bosta de pai, absolutamente fracassado como ser humano também. É natural que as crianças guardem alguns segredos de seus pais. É natural sim, cara. Eu não sei bem o que dizer. A afirmação não quer dizer ser negativo, se deveria acontecer, só largou seco que é natural, então é natural. Isso é um fato psicológico muito bem documentado. A posse de maconha para uso pessoal não deve ser considerado um crime. Se você me perguntasse isso alguns meses atrás, eu diria que discordo e que deveria ser considerado crime. Mas não, hoje eu vou dizer que concordo. A primeira função da educação escolar deve ser preparar a próxima geração para conseguir emprego. Não, existem coisas muito mais importantes do que isso. Não deveria ser a principal função da escola, nem de longe, né? Nem de muito longe. Pessoas com graves deficiências hereditárias não deveriam ter permissão para reproduzir. Mano, essa pergunta é bem chata. Porque como assim permissão? Se o Estado for prender pessoas com deficiência ou castrar, eu não preciso nem dizer que isso abre precedentes completamente surreais para abuso de poder. Em uma utopia, eu gostaria que nenhum bebê que só vai nascer para sofrer precisasse nascer, mas a verdade é que não dá para deixar o Estado fazer isso, né? Então, mas sim, eu apoio o aborto e a eutanásia para casos como esse, por exemplo. A coisa mais importante que as crianças devem aprender é aceitar a disciplina. Discordo, novamente, também há coisas mais importantes do que isso. Não existem pessoas selvagens e pessoas civilizadas. Existem apenas culturas diferentes. Eu discordo totalmente. É uma questão mais conceitual do que qualquer outra coisa. Eu não gosto desse tipo de questão, mas sim, com certeza pode ser dito que existem povos que são civilizados e, entre aspas, selvagens. Essa segregação não é absurda do ponto de vista conceitual. Aqueles que são capazes de trabalhar, mas recusam a oportunidade, não devem esperar o apoio da sociedade. Sim, eu concordo e é muito importante fazer essa diferenciação porque estamos falando especificamente de pessoas preguiçosas, né? Pessoas que são capazes de trabalhar, mas não trabalham porque não querem. Isso é diferente de pessoas que não conseguem trabalhar. Quando você está com problemas, é melhor não pensar sobre isso, mas se manter ocupado com coisas mais alegres. A primeira geração de imigrantes nunca estará plenamente integrada em seu novo país. Bom, quando eu vejo a palavra nunca ou sempre, eu já me sinto fortemente inclinado a discordar da afirmação, seja lá qual seja.
No caso, eu não vejo por que seria impossível. Desafiador, sim, mas depende de vários fatores. Povo, qual país que é, mas não é impossível. O que é bom para as corporações mais bem-sucedidas é sempre, em última instância, bom para todos nós. Não. Ah, eu não sei bem por onde começar, é que eu não estou conseguindo enxergar a correlação na pergunta. Tipo, como que os fatores contribuintes para uma empresa se tornar bem-sucedida tem a ver com fazer bem para todos nós? Enfim, eu não entendi bem a questão. Nenhum meio de comunicação, não importa o quão independente seja seu conteúdo, deve receber financiamento público. Caralho, que pergunta, hein? Acho que não, porque não é essencial, né? E geralmente já tem fins lucrativos antes através tipo comercial, essas porra. Nossas liberdades civis estão sendo excessivamente reduzidas em nome da luta contra o terrorismo. Eu entendo quem sente que sim, até porque essa pessoa provavelmente deve estar vivendo uma região e um contexto muito diferente do meu. E sim, de fato, nós podemos fazer uma analogia com isso em relação à situação do ICE nos Estados Unidos agora, por exemplo, né? Já que, sob o pretexto da segurança pública, eles estão perseguindo cidadãos americanos, prendendo, restringindo a liberdade de movimento e frequentemente removendo o direito à vida, né? Uma situação bem pesada que está acontecendo por lá. Uma vantagem significativa de um Estado com apenas um único partido político é que ele evita todos os debates que atrasam o progresso em um sistema político democrático. Considerando um Estado unipartidário em que isso de fato acontece, então, claro, mas se isso realmente acontece é outra questão. Embora a era eletrônica tenha tornado a vigilância mais fácil, apenas malfeitores precisam ficar preocupados. Bom, não, essa frase pode ser combatida simplesmente descrevendo um cenário em que tipo, há câmeras de vigilância demais em lugares que invadem a privacidade do cidadão. Isso acontece e causa uma preocupação. Acontece de verdade, acontece em alguns países. A pena de morte deveria ser uma opção para crimes mais sérios. Sim, eu concordo que deveria ser, porque alguns crimes acabam com a vida de uma ou várias pessoas de maneira muito direta ou indiretamente. E execução não chega a ser uma questão de justiça ou vingança. Talvez seja para algumas pessoas, mas aqui é mais em caso de exceções extremas onde não resta dúvida, tá? Que a vida, que aquela pessoa fez aquelas coisas e que a vida dela não é mais compatível com a humanidade. Em uma sociedade civilizada, devem sempre haver pessoas acima para serem obedecidas e pessoas abaixo para serem comandadas. Não, isso não é necessário, ao passo que é perfeitamente possível você ter uma sociedade civilizada em que todas as pessoas são iguais e justas umas com as outras. A arte abstrata que não representa nada não deve ser considerada arte. Bom, do jeito que essa pergunta foi formulada, tenho certeza absoluta que não deveria, né? Afinal, se não tem nenhum significado, nem mesmo para a pessoa que produziu, eu concordo totalmente. Na justiça criminal, a punição deve ser mais importante do que a reabilitação. Bom, nos países em que essa filosofia é aplicada, nós temos dados de que isso não melhora em nada a segurança, não diminui a criminalidade, não impede ninguém de matar, estuprar. Já a reabilitação apresenta resultados contrários, né? Apresenta resultados positivos, portanto, a reabilitação deve ser prioridade objetivamente.
É perda de tempo tentar reabilitar certos criminosos. Eu também concordo ah, totalmente, porque algumas pessoas, alguns indivíduos simplesmente estão além da recuperação, né? Isso é um fato. Alguns são reincidentes, incapazes psicologicamente, ou sempre vão representar risco. Isso entra em harmonia com a questão anterior sobre reabilitação, pois aquela questão é sobre prioridade de sistemas. O objetivo principal é reabilitar, mas às vezes isso é impossível, daí a punição existe como meio secundário instrumental. O homem de negócios e o fabricante são mais importantes do que o escritor e o artista. Isso é uma questão muito boa. Não, eu não acho que dá pra fazer essa afirmação, mas é muito boa porque o resultado do trabalho do empresário, do homem de negócios e do fabricante na sociedade é muito mais mensurável e tangível, né? Principalmente a curto prazo do que o trabalho do artista, né? E eles simplesmente servem à humanidade de forma mais direta, muitas vezes até contribuindo para a nossa sobrevivência. Daí eu não preciso nem dizer que é muito importante. Porém, o escritor e o artista podem muito bem produzir algo que vai mudar para sempre a humanidade e influenciar centenas de milhões de pessoas, direto ou indiretamente. Essa é a parte incrível, né? Uma obra de 1000 anos atrás pode até hoje ser extremamente influente na sua vida sem que você saiba que ela existe. E claro, que em média essa influência não é tão qualitativa. Então, por mais subjetiva que essa questão pode parecer, não dá para você dizer que um empresário e o fabricante são mais importantes e conseguir sustentar seu ponto. É basicamente impossível. As mães podem ter carreiras profissionais, mas seu principal dever é ser dona de casa. Isso é um absurdo. Mano, deixa as mães decidirem. As companhias multinacionais estão de maneira antiética explorando os recursos genéticos vegetais em países em desenvolvimento. Deve estar, né? Estar em paz com o establishment com o establishment. Estar em paz com o sistema, por assim dizer. Não, pera aí, cara. As companhias multinacionais estão de maneira antiética explorando os recursos genéticos dos vegetais em países em desenvolvimento. Sim, né, mano? Essa frase é muito boa, não tem nada a se criticar, ela é bem completa. Está em paz com establishment. Eu queria saber que porra é establishment. Estabelecimento, o sistema. Está em paz com o sistema é importante aspecto da maturidade. Se for isso, eu discordo totalmente. Eu já conheci mais pessoas do que dá pra contar nos dedos que nunca fizeram as pazes com establishment, com o sistema e são incrivelmente maduras. Também pessoas imaturas, para dizer o mínimo, que são condescendentes com o sistema. É uma das coisas mais comuns que existem, né? Não é surpresa para ninguém. Astrologia explica muitas coisas de forma precisa. Bom, deixa eu beber uma água aqui. Bom, pode até explicar para muita gente, mas isso é nada mais nada menos que o efeito Forer ou efeito Barnum na prática, né? Se você não está familiarizado, esse é um nome que se dá para uma tendência psicológica, uma tendência do cérebro humano de aceitar descrições de personalidade, descrições sobre eventos, enfim, como específicas e precisas para si mesmo, como se aquilo que alguém disse foi feito para você. Mas quando são, em última análise, vagas, descrições vagas, genéricas, quando essas descrições parecem ser direcionadas a você, por você ser, digamos, o signo touro ou o signo sagitário, você pode ter total convicção de que aquilo se encaixa perfeitamente em você. Mas a verdade é que se encaixaria perfeitamente em qualquer outra pessoa também.
né? Curiosamente, esse efeito também é a causa de resultados de testes de personalidades como esse aqui também fazerem tanto sucesso. É impossível ser moral sem ser religioso, muito pelo contrário. A caridade é melhor do que a seguridade social como um modo de ajudar pessoas que são verdadeiramente desfavorecidas. A caridade e a seguridade social têm propósitos diferentes, né? Então vai depender da instituição em específico. Mas sim, claro, existem instituições que contribuem muito mais do que o Estado para ajudar grupos favorecidos. A gente pode citar vários no Brasil, como a PAE, a ACD, a Fundação Abrinq, por aí vai. Algumas pessoas são naturalmente azaradas. Depende do que você entende conceitualmente por azar e sorte. Se você for tratar como uma energia invisível que causa propositalmente desastres para algumas pessoas e fortuna para as outras, não existe nada que suporte essa ideia. Mas estatisticamente coisas boas acontecem mais com algumas pessoas do que outras. Então eu chamaria isso de acaso. Mas se você quiser chamar de sorte, você não está necessariamente errado também. É mais uma questão de definição mesmo. Importante que a escola do meu filho inculta valores religiosos. Isso é mais um absurdo. Nós vivemos em um estado laico. O ensino religioso nas escolas já não deveria existir também. A religião é um construto social, né? E deveria caber aos pais se eles acreditam e querem enfiar essas ideias na cabeça das crianças ou não. O que por si só já é lamentável. Nenhum pai deveria, idealmente, ter o direito de alienar o filho da realidade assim, né? É algo que causa danos absurdos, imensuráveis para o futuro cognitivo da criança, em larga escala, da humanidade como um todo. A gente vê isso e vai ver muito mais com o passar dos anos, mas entre dois males, no caso, os pais alienarem e o governo alienar, eu prefiro ficar com o que vai ter um menor impacto negativo. Sexo fora do casamento é geralmente imoral, é imoral. Isso é uma ideia retrógrada, mais uma vez a política tentando se enfiar em assuntos pessoais do povo. O casal do mesmo sexo em uma relação amorosa estável não deveria ser excluído da possibilidade de adotar uma criança. Sim, afinal, o que é mais importante para uma criança procurando um lar de adoção? Segurança é mais importante, saúde mental é mais importante, alimentação é mais importante, educação é mais importante, lazer, tudo isso é muito mais importante do que o gênero do casal. Pornografia que mostra adultos com seu consentimento deve ser legal para a população adulta. Bom, essa pergunta parece meio óbvia, certo? Por que não poderia ser legal? Mas eu acredito que ela se refere a temas como tabus, onde tem um elemento ético aí, por exemplo, no caso do incesto, né? Onde na ocorrência de uma concepção, a probabilidade da criança vir deficiente é maior. Esse elemento ético, no caso, é sim real, porém essa é uma discussão à parte. No que diz respeito a essa discussão, é novamente cabível aos adultos que, se estão em suas plenas faculdades mentais e consentem, não deveriam ser privados de nenhum direito íntimo. Concordo totalmente. Bom, pelo menos é isso que eu diria, considerando o atual ambiente da humanidade, né, por assim dizer. O que acontece em um quarto particular entre adultos com consentimento não é da conta do Estado. Concordo, é isso que eu venho dizendo. Ninguém pode se sentir naturalmente homossexual. Isso é factualmente falso. Atualmente a abertura sobre o sexo já foi longe demais. É que tá, longe demais pra quem? Pra mim? Porque se for uma pergunta subjetiva, então pra mim, em vários sentidos, sim, né? Mas essa é como qualquer outra visão de mundo. Quando a gente fala de política, não dá pra você dizer que concorda com isso aqui. Sobre o compasso político, reconhecer as desigualdades, direita, esquerda. É bom discutir a economia para esse dia, widely and wrongly used to describe social attitudes. French National Front, for example, is popularly described as far-right economic policies. Claro, né? Tipo, a China, ela é economicamente super direita, mas socialmente de esquerda. Tá bom.
Nevertheless, more nationalistic, not authoritarian, more right wing, não sei o que, tá autoritário, Norte-Coreia, direita autoritário. Na China, tá aqui na autoritário, esquerda também. Arábia Saudita, direita. Singapura tá na direita pra caralho. Aqui eu não sabia que Singapura era ditatorial também, não, porra. Não sei, né? Uruguai, Suíça, libertário, legal, mas não tem nada aqui no verdinho, mano. Seu compasso político. Social libertário autoritário. Ok, cara, eu tô aqui no menos 4,25, menos 4,26. Eu tô essencialmente aqui no esquerda libertário. Não cheguei perto do autoritário nem da direita, o que é legal, eu acho. Mas eu acho que deu pra falar aí, em geral, sobre as minhas opiniões sobre esse assunto, sobre esses assuntos. Eu acho que foi legal, foi legal, foi legal, foi legal. Tchau.